Aqui é a Débora Braga. Eu sou Eduardo Reis. E esse é o Pode Entrar, que a casa é sua. Hoje, uma honra recebendo meu professor de Direito Condominial. Meu primo distante. Herbert Reis, muito bem-vindos à nossa casa. É um prazer recebê-lo aqui e compartilhar com todos vocês, nossos colegas, nossos telespectadores. Eu nem sei se existe mais essa palavra, telespectadores. Inscritos. Nossos seguidores, né? Eu tenho que me atualizar. E estamos muito felizes em você estar aqui com a gente. Legal. Primeiramente, parentesco, que eu acabei de descobrir com meu amigo Eduardo, né? E eu que me sinto honrado do convite, quando ela conversou comigo e disse se a gente viria. Claro que é uma honra para mim conversar pessoalmente sobre uma coisa que a gente é apaixonado, né? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre a realidade condominial, sem adiantar exatamente o que a gente vai conversar, né? Mas eu sou um apaixonado por isso. E aí, nesse tipo de convite, que a gente vem para conversar sobre o que nos traz prazer, é sempre um grande prazer. É sempre um deleite. Então, e já sabia, já tinha ouvido falar do sucesso, que é o podcast, tá? Então, agradeço demais o convite, me sinto extremamente honrado. Oh, coisa boa. Obrigado. Antes, porque toda vida eu esqueço, quero pedir para você deixar o like, compartilha também com quem você achar. Hoje vai ser um tema sensacional. Comenta aqui embaixo. Igual eu falei da outra vez, já comenta lá o que gostou antes mesmo de assistir. Depois com certeza você vai gostar. E deixa aqui também suas dúvidas, tá? Seus comentários. É sempre muito importante para a gente ouvir vocês também. E todos, o Instagram do Herbert vai estar aqui na descrição. Além de direito condominial, todo direito imobiliário também. Exato. Enfim, exato. Você vai ter lá o Instagram do Herbert, o Instagram do escritório de advocacia. E eu quero começar, Herbert, te perguntando como é que se constitui um condomínio. Legal. Bom, primeiro, essa história de condomínio, a gente precisa ter uma noção da importância que condomínio é para nós, né? Se a gente pensar como as cidades têm crescido, as cidades não têm mais crescido, tirando algumas realidades de municípios pequenos, mas se a gente pensar nas grandes capitais, você morar um sobre o outro é uma realidade absoluta, né? Então, o condomínio tem cada vez mais, digamos assim, entrado na realidade das grandes cidades como sendo a moradia definitiva. Basta você olhar para uma cidade de fato como Fortaleza, se estima aí que a gente tem algo em torno de 7.500 condomínios. Se a gente pensar e multiplicar pelo número médio de unidades, de 50 unidades, 100 unidades, mais um número médio aí de 2, 3 pessoas por unidade, nós temos aí 2 milhões de pessoas morando em condomínio fácil, né? Então, assim, é uma realidade que as pessoas precisam compreender, que é sim um avanço dos grandes centros e não tem como retroceder, né? Nós estamos cada vez ficando com menos espaço e é por isso que os prédios têm ficado cada vez mais altos, né? Nós não temos mais aqueles espaços de casas longe uma das outras, daquelas distâncias todas e tal, não existe mais isso, né? Então a gente tem uma realidade condominial. Então o condomínio é sim um ponto-chave para grandes centros urbanos. Não tem mais como eu não pensar em ir num centro urbano e não pensar num apartamento, né? Vamos mudar de cidade. Não tenho dúvida de que a primeira coisa que você pensa onde morar é num apartamento, mesmo que você more numa casa. Mas por quê? Porque existem mais opções, existem mais possibilidades. E condomínio, além disso, congrega, e é o fundamento do condomínio, congrega algumas coisas que são fundamentais para nós, que é dividir situações comuns, principalmente do ponto de vista de despesa, que a gente não teria condição ou não queria ter sozinhos. A gente divide uma portaria 24 horas, que se eu fosse para uma casa eu não teria. A gente divide, às vezes, a manutenção de uma piscina, que talvez eu tenha na minha casa sozinho. A gente divide uma academia, a gente divide um salão de festa. Então, a gente tem uma série de equipamentos que, se eu morasse numa casa, talvez eu não tivesse todos esses equipamentos. Então, a outra linha de atração de condomínio é exatamente isso. A partir do momento que eu vou para um apartamento, eu saio um pouco da minha área física privativa, casas geralmente são mais espaçosas,
em detrimento, na contramão, eu ganho outros equipamentos que eu não teria numa casa, né? E aí a gente chega, então, como constitui um condomínio. Essa história de constituir um condomínio é muito interessante, porque, por incrível que pareça, mesmo numa capital como Fortaleza, a gente tem diversos condomínios que não são devidamente constituídos. Existe condomínio de fato, existe condomínio já concretamente construído, tá lá, você bate, você mora, mas documentalmente ele não existe, né? E aí, claro que a gente precisaria pensar isso do ponto de vista documental. De uma forma simples, e nem de longe aqui numa aula de direito, né? De uma forma simples, um condomínio ele surge na medida em que eu tenho, primeiro ponto, pessoas que estão com interesse em dividir alguns ambientes. Porque eu preciso ter, obrigatoriamente, num condomínio, área privativa e área comum. Eu preciso ter os dois juntos. Na medida em que eu só tenho área privativa, eu não tenho condomínio. Na medida em que eu só tenho área comum, eu tenho outra espécie de condomínio, que é condomínio civil. Mas quando eu falo em condomínio edilício, que é esse condomínio da nossa concepção, eu preciso ter as duas juntas. Eu preciso ter a tua área privativa, que é onde você mora, mas eu preciso ter os equipamentos comuns que são divididos entre nós. Na medida em que eu tenho uma congregação de pessoas com este fim, a partir daí a gente começa a organizar documentalmente como surge um condomínio. Um condomínio, quando surge através de uma construtora, que é a grande maioria dos condomínios, a construtora adquire o terreno, vamos para a parte mais simples, vamos esquecer permuta aqui, né, essas coisas para complicar. Construtora compra um terreno, construtora planeja que nesse terreno eu vou construir um prédio de 20 andares, 2 apartamentos por andar, construo então 40 apartamentos, vendo então esses apartamentos, mas por enquanto o meu empreendimento é um empreendimento único, porque era um terreno. Depois que eu conseguir construir, eu faço a averbação de construção. Depois que eu averbar a construção, eu constituo o condomínio registrando a famosa convenção de condomínio. Quem cria essa convenção no empreendimento novo? Assim que a construtora concluiu a obra, ela mesma faz a convenção de condomínio? No mundo utópico, a lei diz que a convenção tem que ser subscrita por 2/3 dos titulares e uma convenção deve ter, fora o que a lei exige, aquilo que os condôminos desejam que ela tivesse. No mundo utópico, a convenção deveria ser aprovada numa primeira reunião com todos os condôminos. Mas é claro que isso não acontece. Isso não acontece por vários motivos. Isso, primeiro, não acontece porque, numa sequência de atos jurídicos de um condomínio, a construtora tem, sim, toda uma dinâmica, o empreendedor tem toda uma dinâmica para poder encerrar aquele empreendimento. E estou falando do encerrar, eu que vim de construção, né? Eu, construtora, comprei o terreno, construí e tal, eu quero terminar essa minha parte de construção e entregar o condomínio para quem comprou. E aí é claro que as construtoras terminam fazendo essa convenção. Mas no mundo utópico isso deveria ser submetido a uma primeira assembleia, né, de condôminos, mas isso não existe. Mas se ainda não foi passado para o nome dos proprietários, ainda está no nome da construtora, de certa forma? Não há ato jurídico ilegal de maneira alguma, quando a construtora, na verdade, subscreve sozinha a convenção. Pelo contrário, há um ato totalmente amparado na legislação. Quando a legislação diz que a convenção tem que ser subscrita por 2/3 dos titulares, eu estou com a construtora que, na verdade, é proprietária de 100%. Então, não há um ato jurídico. Por outro lado, eu preciso dizer que, na medida em que a construtora, utilizando essa prerrogativa que a lei dá, ela insere na convenção alguma cláusula que deixe os condôminos desconfortáveis, trazendo um conforto diferenciado para ela, a construtora, essa cláusula pode ser questionada. Não por ter sido feita por ela. A cláusula tem legalidade quanto à formalidade de quem assinou. Mas a criação de um direito subjetivo ali, se autopremiando, em detrimento de outros, isso pode ser sim atacado. Eu digo isso porque tem um entendimento do STJ. É o que chama de nulo de pleno direito? Seria nesse sentido. Por exemplo, e o caso mais clássico que o STJ enfrentou, quando a construtora que faz a convenção diz que as unidades não comercializadas só pagarão 50% das cotas condominiais enquanto não comercializadas. E isso virou muito costume, né?
Eu não ia falar que tinha virado costume, não, mas já que você falou. Isso virou muito, muito... A gente vê isso direto nas convenções, né? E isso foi parar no STJ. E o STJ entendeu que, ok, a construtora pode sim, o empreendedor pode sim subscrever essa convenção, isso por si só não tem nenhuma ilegalidade. Mas na medida em que ele insere um benefício em causa própria, se autodeu um desconto de 50% nas cotas condominiais. E com uma consequência, se eu estou num condomínio que é rateio de despesa, se alguém paga menos, alguém vai pagar mais. Se nós três temos que ratear uma despesa de R$900, advogado não é bom de conta, cada um tem que pagar 300. Se de repente eu pagar apenas 100, vocês vão ter que pagar mais. Né? Então, na medida em que a construtora se dá um desconto, o que é que acontece com os demais? Estou causando uma oneração para eles. O STJ entendeu que isso seria nulo. Porque independente de usar ou não, tem que pagar pelas custas do condomínio. Sem dúvida, Eduardo. Essa questão do usar ou não, essa questão da forma de rateio, existe uma tese, existe uma linha, e claro, apenas em nível de livro, né? Que o condomínio mais justo seria o condomínio baseado na efetiva fruição, na efetiva utilização do condomínio. Eu digo isso porque sempre há aquela discussão de que moram vocês dois num apartamento, por mais que seja grande, fisicamente falando. Moram vocês dois num apartamento e mora no mesmo apartamento outra família com 6 pessoas. Eu não tenho dúvida de que essa unidade com 6 pessoas utiliza mais os elevadores, certamente causa mais sujeira no condomínio, demanda mais a piscina, demanda mais a academia, demanda mais tudo. E se a gente for analisar isso em termos conceituais, será que a cota de condomínio então deveria ser a mesma? Aí existe uma linha doutrinária que vai para o condomínio por cabeça. Então vamos somar todas as despesas, vamos dividir pelo número de pessoas que moram no condomínio. Mas a partir de quantos anos e criança vai ter desconto? Aí seria... Loucura. Ou então pela efetiva fruição, né? Ou seja, do ponto de vista de justiça, eu não tenho dúvida de que seria, se a gente conseguisse materializar isso, seria realmente o mais justo. Mas as métricas que teriam que envolver aí... Loucura. Porque uma criança de 8 anos mudou para 9, mudou para 10, já vão ser várias... E os apartamentos disponíveis para locação. Que não vai, geralmente, passar alguns meses, sair de né? férias. O apartamento não vai ter despesa, não vou ter cota de condomínio nessa época. Então, é claro que essas discussões, e eu digo isso, a gente está aqui simbolizando, mas sempre cota de condomínio, ela é questionada, vez ou outra, justamente por isso, porque alguém entende que está pagando cota de condomínio por alguém. Né? Eu moro sozinho, eu só chego nesse condomínio, saio de manhã, chego de noite, e tem um apartamento que tem não sei quantas pessoas e tal, vou pagar a mesma coisa. Então sempre há essa discussão, né? Mas essa discussão de repente, um condomínio de um proveito efetivo, tem até um texto que eu li em uma época, que, por exemplo, o apartamento do primeiro andar deveria contribuir de forma diferente para o apartamento do 10º andar em relação ao elevador. A gente mora no último andar do nosso prédio. Vocês iriam pagar muito elevador. São 34 segundos. Vocês iriam pagar muito elevador, achei vocês usam mais. Porque foi uma pessoa lá em casa que tem um pouco de medo e cronometrou e dá 34 segundos. Aí hoje, eu fui, por coincidência hoje, eu fui subir, esqueci um negócio lá embaixo, eu apertei no 2, desci, chamei outro elevador para descer, porque era mais rápido do que chegar lá em cima e voltar. Sem dúvida. Não, então vamos mudar que esse assunto aí já não interessa. Então, certamente vocês pagariam mais condomínio no caso do apartamento de vocês. Mas cara, isso tem muita confusão em relação a água e gás. As contas de consumo, quando eram dentro, a gente chama conta de consumo. Energia sempre foi fora, né? Mas a água sempre foi o grande tormento, e ainda é o grande tormento de muitos condomínios, tá? Apesar de ter legislação acerca da exigência de medidores individualizados, apesar de que os condomínios novos já trazem essa questão da medição individualizada, nós temos muitos condomínios que não têm isso. E isso traz, sim, um desconforto muito grande. Quando eu falo nessa história de
moro sozinho e tem gente morando com 5, a discussão da água é o principal. Nós vamos ter que fazer aqui na época da tarifa de contingência, isso era uma discussão grande, né? Não aceito pagar a tarifa de contingência, eu moro só, estou gastando muito menos. Não, mas vai ter que ser rateado por todo mundo e tal e tal. Então, quando as contas de consumo eram sempre dentro da cota de condomínio, essa discussão era muito mais quente, tá? Nos condomínios mais modernos, de fato, as contas de consumo saíram todas, gás saiu, né, água saiu, e aí eu fico com contas fixas apenas, que as pessoas terminam já acomodadas ou já acostumadas em contribuir de forma como a convenção prevê, que pode ser igualitário, como pode ser por fração ideal, conforme o código estabelece. Mas, por exemplo, vez ou outra eu recebo o seguinte, teve uma época que isso se aqueceu muito com a história das coberturas, né? Porque cobertura, para a gente trabalhar no mercado imobiliário, a gente sabe que cobertura, na concepção de cobertura que a gente conhece, virou elefante branco nesses condomínios, né? Geralmente a cobertura fica ali no terraço, tendo como área a somatório da área dos apartamentos tipo, né? Se a gente pensar em 2 por andar ali, eu vou ter uma cobertura que pega os 2 andares. Então você tinha maior área, geralmente uma área uma parte seria o apartamento, a outra seria um terraço cobertura, onde você tinha piscina, você tinha tal e tal e tal. Só que ao mesmo tempo isso faz com que você tenha uma fração ideal maior e faz com que você pague 1,8 da cota de condomínio, 2, às vezes tem cobertura de 2. Então você já vem ali no apartamento tipo pagando R$ 1.500, a cobertura é 3. Tem um amigo que quase todo mês, acho que ele bota na agenda dele. Robertinho, um abraço, Robertinho. Ele me liga para perguntar se eu acho que tá justo a cota de condomínio dele. O nosso é o último, mas não é cobertura, é apartamento tipo. O dele é uma cobertura de um apartamento que já é antigo e é enorme. E é o dobro do preço do condomínio de baixo. Eu disse, cara, se é justo ou se não é, aí já não cabe a mim julgar. E essa discussão sempre vem, Eduardo, justamente nesse tom. Em qual tom? No tom de que, às vezes, um cidadão desse que tem fração 2, por isso que ele paga dobrado, ele me faz a seguinte pergunta. Por que, por exemplo, se eu pago dobrado, é porque toda despesa eu pago 2 vezes o que você paga. Por que eu tenho que pagar o telefone que é utilizado na portaria o dobro de você? O elevador, que a gente usa agora. O elevador, eu até, contra você, mas eu vou dizer, ele até usa mais, porque ele é o lado de cima. Eu acho que eu nem entraria. Eu nem entraria. Mas, por exemplo... Mas vezes 2... Mas tem razão, você tem razão. Apenas simbolizei, porque esse ainda teria aí um mínimo patamar, um fator que poderia ser flexibilizado, porque você está mais alto e tal e tal. Mas a internet da cerca elétrica. A cerca elétrica em si, que paga R$150 por mês, R$200 por mês, por que eu tenho que pagar o dobro da cerca elétrica? A própria folha de funcionário. A própria folha de funcionário. Então, às vezes ou outra vem essa discussão, mas isso também foi parar no STJ, tá? E tem algum entendimento em relação a isso? O STJ tem um entendimento. Nós vamos ajudar o Robertinho. O pior é que o entendimento do STJ não é a favor do Robertinho. O entendimento do STJ é no sentido de que a lei prevê que pode ser por fração ideal ou por uma forma diferente, que a convenção é quem pode estabelecer. E se a convenção diz que é por fração ideal, a convenção não está com nenhuma ilegalidade. Pelo contrário, está apenas reforçando o que a lei traz. E aí, se você tem fração ideal 2, a convenção diz que o rateio é por fração, a lei diz que ou será por fração ou conforme a convenção, eu teria uma cadeia de absoluta legalidade. Não tem por que entender que isso seria um ato ilegal. Então, realmente, isso foi muito quente, mais ou menos aí, acho que, 2016, 2017, isso esquentou muito. As coberturas todas começaram a entrar com questionamento nisso e tal, recálculo de fração ideal, recálculo de rateio de despesas, mas depois se arrefeceu. Hoje, praticamente, a gente não tem mais discussão acerca disso e o STJ, pelo menos, está pacificado. Fração ideal, fração ideal. E nem Robertinho tem muita... vai ter que pagar. Sim. Não, eu acho que o Robertinho tem que fazer um pouco mais de amizade no prédio, marcar uma assembleia e tentar alterar a convenção para que ele pague menos o condomínio. Eu ia chegar nesse ponto. Levanta alguns documentos. Na hierarquia de documentos do condomínio. Como é a hierarquia? O que prevalece em cima de quê? Porque a gente tem muita dúvida. Na Assembleia foi votado isso, mas na convenção...
E a gente sabe que na realidade vamos do lá. condomínio é... Excelente. Vamos fazer aqui um paralelo, né? Rodrigo Carpati, que é um grande colega nosso advogado, ele tem um conceito que eu terminei copiando dele, que ele chama condomínio de microsociedade. E, de fato, o condomínio é uma microsociedade. A gente costuma dizer que depois da pandemia, e até na pandemia, apesar de eu não gostar mais de fazer qualquer referência à pandemia, mas na realidade condominial isso é importante, tudo que acontecia ou tudo que reflete no mundo a gente viu dentro dos condomínios. A intolerância, a impaciência, o individualismo e tal, isso tudo aconteceu dentro dos condomínios. E aí, se a gente pensar numa microsociedade condomínio, eu preciso ter uma lei maior. Assim como num país como o nosso eu tenho uma Constituição, eu preciso ter uma lei maior no condomínio. E essa lei maior dentro de um condomínio é a convenção. Então, num paralelo da microsociedade condomínio com o Estado nosso, eu teria que a convenção está para a Constituição. Abaixo da convenção teria um regimento interno, que estaria para a legislação que está abaixo da Constituição. E além da convenção, regimento interno, eu ainda teria decisões assembleares, que seria alguns atos normativos também no Estado aqui. Então, pensando em hierarquia, eu tenho convenção, regimento interno, decisão assemblear. Decisão assemblear não pode afrontar a convenção. Pode modificar a convenção? Pode, obedecendo à formalidade. O Código estabelece, 1351, estabelece que é preciso de 2/3 para aprovar a convenção, para modificar a convenção. PPP faz uma assembleia e modifica a convenção. Não fiz uma assembleia observando as formalidades. Uma deliberação assemblear pode afrontar a convenção? Não pode. Tem que respeitar a hierarquia. Tem que respeitar a hierarquia. Um regimento interno pode afrontar a convenção? Não pode. Num confronto, prevalece o quê? Convenção. Num confronto, regimento, assembleia, regimento. Só um exemplo para ficar um pouco mais didático. É como se na convenção fosse proibido colocar cortina de vidro na varanda e houvesse uma assembleia para permitir ou não Perfeito. a instalação da cortina Uma de vidro. assembleia simplesmente permitindo, com uma proibição existente na convenção, essa decisão de assembleia não poderia surtir efeito. Agora, se eu quero permitir a cortina de vidro e na minha convenção tem uma proibição, então a primeira assembleia que eu vou ter que fazer é o quê? Uma assembleia para modificar esse dispositivo na convenção, ou para retirar, ou para deixar a permissão expressa. E aí, claro, na medida em que eu, numa decisão assemblear, consigo aprovar a alteração da convenção, a minha convenção então foi alterada, a minha permissão foi atingida, e aí eu não estaria afrontando a convenção, porque eu fiz uma assembleia de alteração conforme a formalidade estabelece. Isso, o 2/3 dos votos dos proprietários. Dos condôminos, perfeito. E inquilino não pode votar nesse caso. Salvo se ele representar um proprietário com procuração. Com procuração. Contrato de locação não dá poder automático ao inquilino. Contrato de procuração, o contrato de locação daria se eu tivesse uma cláusula que a gente chama cláusula de mandato dentro do contrato. A grande maioria dos contratos de locação não prevê cláusula de mandato. Eu acho que é um pouco arriscado. É muito, do ponto de risco, pelo menos não é no nosso mercado, a gente dá uma cláusula de mandato automático para o inquilino, né? Até porque às vezes há matéria que o próprio proprietário gosta de ir, né? Porque precisamos lembrar que, já que você tem um viés forte de locação, né? Quando se fala em cota extra, eu lembro de proprietário. E aí o proprietário às vezes fica desconfortável em dizer que quem vai decidir sobre uma cota que eu é que vou pagar é o meu inquilino. Com certeza. Né? Então tem essa questão que é importante dentro de condomínio, que é essa questão das cotas extras, que quase sempre não são de responsabilidade do quase sempre. E a cota extra precisa ser votada por 2/3 dos... Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Nada do financeiro eu preciso de 2/3. Imagina, a não ser que... Bom, só preciso... a não ser que, por exemplo, a cota extra seja por causa de uma obra que eu posso chamar aqui, por exemplo, de mero deleite, que é uma obra voluptuária. Aí eu preciso só separar as deliberações, porque apesar da gente estar falando de cota extra, eu só sei explicar algumas coisas simbolizando na mão. E aí eu preciso ter sempre assim a minhas mãos. Por isso que eu afastei logo do microfone, que senão eu ia daqui a pouco derrubar. Quando eu vou para uma cota extra de uma obra,
a principal deliberação não é a cota extra. A principal deliberação é eu vou ou não fazer a obra. Essa eu preciso de 2/3 para aprovar se for uma obra que eu chamo voluptuária de mero deleite. O código é quem estabelece isso, né? E aí, claro, na medida em que eu estabeleço a obra, eu preciso, por consequência, estabelecer a cota extra, né? Então, assim, não é que essa cota extra para essa obra, a cota extra precisa de 2/3. Não. Qual é a deliberação que precisa de 2/3? Se eu vou ou não realizar a obra. Síndico e o administrador do condomínio. Quem que realmente manda, quem manda em quê? Porque como condômino, a gente fica muito perdido às vezes. Eu falo com o administrador, eu falo com o síndico, com quem eu falo? Bacana, vamos lá. Primeiro que a lei estabelece, de forma clara, quando eu falo lei, eu falo código, quem é que tem o poder de gestão de um condomínio. É a figura do síndico. 1347 diz que será eleito a cada 2 anos, ou por mandato até 2 anos, um síndico e tal e tal. 1348 tem as atribuições do síndico. Então, quem é investido de poderes para gerir o condomínio é o síndico. É a ele que a Assembleia delega poderes. Tanto é que é o cargo eletivo que submete-se à Assembleia e a Assembleia aprova. Eduardo vai lá, sou candidato a síndico, a Assembleia é convencida de que o Eduardo é sim o melhor nome para o condomínio e elege Eduardo. Na medida em que elege, o que a Assembleia está fazendo? Delegando ao Eduardo, já que num condomínio não dá para todo mundo mandar, eu delego um representante, dentre nós, delego um representante, que pode ser não condômino, delego o Eduardo para ser o gestor. O Eduardo é o gestor do condomínio com poderes delegados pela Assembleia. Mas o Eduardo, numa realidade da grande maioria dos condomínios, é um condômino, né? É claro que hoje nós temos essa questão da figura do síndico profissional e tal, mas não exclui o administrador, pelo contrário, o administrador continua sendo a figura importante. Mas numa outra linha, o Eduardo era um condômino com vida normal, trabalhando, ou com família, ou com, enfim, né? E a gente precisa do que a gente chama de carregador de piano. A gente precisa de quem opera na história, né? Ou seja, eu sou o síndico, mas eu estou sabendo que está precisando ver um detalhe lá na grama e tal, para chamar o jardineiro para recolher não sei o quê. Não precisa ir o síndico lá, né? Eu tenho um cidadão que assume essa operação dentro do condomínio e é onde entra a figura do administrador. A rigor, administrador é para ter quase nenhuma ou pouquíssima alçada de gestão. Entendi. Ele é operacional. Entendi. Então, o administrador ele não tem poder de decisão, ele só executa. Sem dúvida. Sem dúvida. É claro que quando eu digo assim, não tem poder de decisão nenhum, é claro que tem uma alçada mínima dele com os funcionários, até porque se eu não colocar ele numa posição minimamente hierárquica, ele não consegue nem ter ali poder nem de mando. administrar, né? Sim, ele pode, por exemplo, organizar a escala de funcionário, claro, né? Onde é que vai limpar e tudo mais. Dentro de uma alçada dele ali, mas... Decisões. Síndico. Responsabilidade de decisões. Síndico. No caso... Posso ter um administrador que às vezes avança um pouquinho o sinal ali? Pode. Às vezes a gente vai conversar com ele e tal. E aí pode até o povo debitar na mão do síndico. Quem foi que decidiu hoje fechar a piscina num sábado, 5 horas da tarde? O síndico, não estou nem sabendo. Aí quando ele se entera, não, foi o nosso administrador, porque disse que estava acontecendo isso. Aí às vezes isso dá ali um desconforto. Pode ter sido uma decisão absolutamente razoável, que depois que o síndico se inteira, pessoal, ele me disse, realmente, eu não estava sabendo disso, mas ele me disse que foi para isso, caiu um copo de vidro e realmente não deu para limpar na hora, PPP, vai pesar, esvaziar. Bacana, apesar dele não teria essa autonomia para tomar uma decisão dessa imediata, tolhendo um direito dos condôminos de usar a piscina, mas foi absolutamente razoável a medida que ele tomou. Está esclarecido. Mas às vezes isso pode não ser uma boa medida. Quem mandou mudar as cadeiras, não sei para onde. Não, foi eu, achei que ficava melhor. Não dá. Fica mais bonito ali. Né? Então, assim, o administrador tem essa alçada muito, muito restrita. Controlada. Né? E no caso das cotas, das taxas extras, o síndico ele tem esse poder de decisão de, por exemplo, identificar uma situação que vai gerar um custo e deliberar uma cota, uma taxa, alguma coisa assim, sem votação da Assembleia? Não, jamais. Ou executar
Porque executar um gasto, ele pode, né? De acordo com o que tem na convenção. Se tiver um limite de gastar até tanto, sim. Porém, além disso, para solucionar o problema, não. Ele precisa levar sempre. Se o prédio tiver para cair, mesmo assim ainda tem que fazer a assembleia. Existe uma disposição no código para as obras necessárias que ela até diferencia um pouquinho. Ele diferencia o seguinte. Primeiro, se a obra é necessária, de alguma forma vai precisar ser feita. Nós vamos entrar aqui numa situação muito delicada quando a gente pensa numa obra necessária de grande monta. Mas eu já falo um pouquinho. Mas uma obra é necessária. Uma benfeitoria. A bomba de recalque, que é a bomba que joga a água da cisterna para a caixa d'água, nós só temos uma, deve pensar no nosso condomínio. E quando foi num sábado, meio-dia, essa bomba queimou. Já vinha de uma série de manutenções. A solução agora é comprar uma outra. Custa 3, 4 mil reais. Num sábado, meio-dia, sem uma bomba de recalque para passar o final de semana sem água. O síndico tem que mandar para fazer, tem que mandar comprar, tem que comprar outra? Sem dúvida, tem. Tá? Herbert, não tem caixa. Esse é um problema. Aí é onde entra aquela história de ter um fundozinho de reserva justamente para poder resolver essa situação. Mas onde é que eu quero chegar? O código diz que se situações necessárias, que é de manutenção ou conservação, elas forem urgentes, o síndico faz e convoca uma assembleia até para arrecadar o que extra for. Mas quem tem que aprovar o extra é a assembleia. Se não for urgente, o código inverte. Faz a assembleia, depois de aprovada é que você realiza a manutenção. Então, sim, se eu entendi bem a tua pergunta, síndico não tem o poder de criar cota extra para ninguém. Ele pode até ter criado uma despesa em que ele vai justificar depois numa assembleia, para a assembleia aprovar que vai haver um rateio para todo mundo pagar, para essa despesa ser paga. E ele paga, por exemplo, nesse exemplo da bomba que você deu, ele pagaria a bomba do próprio bolso e seria ressarcido se não tivesse Vamos supor caixa? Que fosse um condomínio que não tivesse caixa. Realmente condomínio, e isso a gente pensa que não, mas isso é uma realidade, tá? Em muitos condomínios, tá? Então assim, o síndico olha para a conta, não tem nenhum real. É um negócio sem bomba, eu não tenho como convocar uma assembleia para esperar. Ele vai ter de dar alguma solução. Já vi síndico fazer isso do próprio bolso? Já, aos montes. Já vi síndico se cotizar com aqueles 4 ou 5 condôminos que ele sabe que são pessoas que de repente adiantaria uma cota e tal? Também. Mas de alguma forma isso tem que ser viabilizado. Herbert, agora eu disse que chegaria num ponto polêmico. Eu vou para a mesma situação necessária, mas a obra custa 500 mil reais. Reforço estrutural. Inspeção predial me apontou necessidade de reforço estrutural num prédio, mas o orçamento que eu tenho é 300, 400 mil reais. É claro que uma obra dessa não é uma bomba de 3 mil reais. Né? Vou para uma assembleia. Demonstro que preciso da cota. Os condôminos olham e dizem, a gente não tem condição de arcar com isso. Se não aprova a cota, eu não tenho como realizar. E a Defesa Civil em cima tem um prazo. Por isso que há uma delicadeza muito grande desse assunto. Porque, primeiro, é uma situação que pode colocar em risco, né? Mas há um impacto financeiro significativo. Então, nós temos um número significativo de condomínios que passam por essa realidade. Eu fiz uma análise, por exemplo, de inspeção predial, temos um apontamento importante de um reforço estrutural, com risco de repente, um colapso a algum momento ali planejado, mas a edificação não tem condição de suportar financeiramente uma cota extra nesse sentido. Temos histórias que disso acontecer de forma bem significativa, em termos de número. Adianta o síndico dizer, mas isso é necessário e a gente tem que fazer? Do ponto de vista do que é necessário e tem que fazer, eu concordo contigo. Mas do ponto de vista que tu não tem caixa para fazer, como é que você faz? Eu vou aprofundar na polêmica. O condomínio tem algum direito de requerer judicialmente dos condôminos que seja bloqueio de bens, enfim, alguma coisa assim para conseguir arrecadar esse valor? Isso que eu me pergunto. Eu já fui consultado acerca disso. Eu nunca vi um condomínio ir atrás de cobrar individualmente dos condôminos um rateio compulsório, porque isso seria um rateio compulsório, né?
Por que um rateio compulsório, Herbert? Porque, a rigor, as obrigações nossas estão previstas na convenção, é verdade, mas materializadas aonde? Nas deliberações de assembleia, simbolizadas pelas atas. Eu te cobro cota de condomínio, porque na convenção estabelece que você tem que pagar a despesa, a ata estabeleceu o valor, eu junto isso documentalmente e eu tenho amparo para te cobrar judicialmente. O Eduardo é dono de uma unidade desse condomínio, está aqui a convenção diz que ele tem a obrigação de pagar, está aqui a ata que diz que ele tem que pagar 5 cotas de R$1.000, vamos obrigar o Eduardo a pagar, vamos arrancar esse dinheiro dele, pronto, eu tenho aqui todo um arcabouço documental para ir para cima de ti. Nesse caso que nós estamos conversando, eu não vou ter ata. Eu vou ter uma convenção que diz, assim como a lei diz, que nós temos a obrigação de ratear as despesas do condomínio. Só que isso ou foi para a Assembleia e não foi aprovado, ou nunca foi para a Assembleia. Então, o que é que restaria para mim, síndico? Com base apenas na obrigação de você ratear as despesas do condomínio, eu dizia, excelência, eu estou precisando de R$500.000. Já levei 2 vezes para a Assembleia não aprovou porque disse que não tem dinheiro. No voto, não. Mas o prédio vai cair se não tiver os R$500.000. Eu nunca vi uma ação dessa, porque seria uma ação obrigatoriamente contra todos os condôminos, exceto aqueles 2 ou 3 que dissessem, eu topo, eu já vou pagar. Mas certamente seria a minoria, porque se fosse a maioria, tinha aprovado em Assembleia, na Assembleia. Tá? Vai ser a minoria. Então eu vou ter que ter uma ação que não vai poder ser de execução, vai ter que ser uma ação de conhecimento, ou seja, uma ação que eu vou querer uma sentença condenatória contra cada um dos condôminos, obrigando você a pagar uma cota de R$5.000 porque eu tenho um orçamento de 500. Eu vou ter 30, 40, 50 pessoas contestando essa obrigação, questionando desde o meu orçamento ao rateio, em vez de 5 de 5.000, bote 10 de 2.500. Tu já imaginou quando uma ação dessa vai? E depois de o juiz realmente dizer assim, você tem que pagar, eu vou começar a execução. Vai pegar o apartamento para leiloar. O que é que vai acontecer com a obra? Ou o que é que vai acontecer com a edificação? Já foi. Juridicamente eu vejo como possível. Nós temos a obrigação principal de ratear despesas. Nossa convenção, quando você comprou o prédio, você sabia que tinha uma convenção, você sabia que tinha essa obrigação. Operacionalmente eu acho que é impossível. Porque para eu ser obrigado a ajuizar uma ação dessa, objetivando você ser condenado, para depois de você ser condenado, eu começar a execução para arrancar só de você seus R$5.000, que eu também não faço a obra. Porque eu só vou conseguir fazer a obra quando eu fizer 5.000 seu, dos 40 contra quem. A operacionalização de uma ação dessa, a vida segue. E, por exemplo, poderia o condomínio, como pessoa jurídica, pegar um empréstimo no banco? É possível, sim, hoje. E depois fazer a cobrança desse valor? É delicada a questão pelo seguinte. Até as empresas, as instituições, melhor dizendo, que têm uma linha de crédito para condomínio, elas também querem uma segurança. Não adianta o síndico dizer lá, quero 500 mil para fazer. Diz, rapaz, isso foi deliberado em assembleia, os condôminos estão sabendo, e é claro, tem que ser assim. Porque senão, sem ata, sem nada, um síndico poderia ir lá e pedir um dinheiro emprestado. E se nenhum condômino sabe, quem é que ia saber que tinha empréstimo? E se ninguém sabe que tinha esse dinheiro em caixa, o síndico pediu, foi para gasto pessoal. Já acompanhei casos assim, de condôminos depois tomarem conhecimento de um empréstimo que um síndico tomou, sem passar numa assembleia nem nada, quando na verdade foi um empréstimo para gasto pessoal, ele só não tinha crédito. Meu Deus do céu. E conseguiu de alguma forma, aprovar esse empréstimo, que não era tão alto, em que a instituição flexibilizou a falta de uma aprovação assemblear. Mas a rigor, eu não tenho dúvida de que é um documento base para essas empresas que trabalham com linha de crédito para condomínio, elas terem a ciência de que o condomínio de fato precisa, de que há uma aprovação disso. Porque qual vai ser a consequência disso? Se todo mundo pagar, vida segue. Na medida em que o condomínio, aliás, se o condomínio pagar todas as parcelas, vida segue. Na medida em que o condomínio não paga, a empresa vai ter que acionar o condomínio, né?
e na medida em que vai acionar o condomínio, um condômino não vai poder vir de lá dizendo absolutamente, eu não vou pagar isso não, que isso foi para cunho pessoal, isso foi uma fraude. Não, está aqui um ato de assembleia que foi aprovado e tal e tal. Então, é sim uma possibilidade. É possível, tem alargada a base de linha de crédito para condomínio? Tem alargada a base para linha de crédito para condomínio. Eu acho que o maior risco aí seria na questão da garantia. Sim. Porque quando você pega o empréstimo a partir de um certo valor, o banco exige uma garantia. O condomínio, quando ele vai pegar um empréstimo no banco, ele não tem como colocar o condomínio em si em garantia. A rigor condomínio, olha como é interessante isso. A rigor condomínio, ele não é dono de nada. Ah, Herbert, mas lá tem um elevador. Tá, foi comprado por um CNPJ condomínio, simbolizado. Mas a rigor aquilo é um bem que pertence a quem? A todos os condôminos. Qual é o conceito de áreas e equipamentos comuns e áreas privativas? Eu sou dono da minha área privativa e quando eu falo em fração ideal é porque eu sou dono de 1/16avos, 1/40avos de cada uma de qualquer equipamento que tenha lá. Tanto é que tem decisão também judicial. Eu só gosto de dar aula com decisão judicial, né? Que diz o seguinte: um débito contra um condomínio que não se consiga operacionalizar, Herbert, pode existir? Pode. Já tive reclamação trabalhista de um porteiro, em que tinha lá seu direito a R$50 mil. Na conta do condomínio não conseguiu bloquear R$50 mil. Aí tinha uma época aí que se bloqueava gerador, se penhorava máquina de elevador, mas a operação disso para levar a leilão, quem é que se interessaria em comprar uma máquina de elevador? De um prédio que está com os moradores dentro. Quem é que se interessaria em comprar um gerador e tal e tal? Aí qual foi a decisão? O judiciário já se manifestou. É possível cobrar individualmente de cada condômino na proporção de sua fração. Então, simbolizando, o condomínio deve R$100 mil. Num condomínio de 100 unidades. Não consegui penhorar nada, não tem dinheiro e tal, o que é que eu vou fazer? Eu tiro o condomínio CNPJ da jogada e coloco como devedor os 100 condôminos. Como se fosse um prestador de serviço. Cada um sendo responsável apenas pelo que lhe cabe no rateio. De difícil operação, tá? Imagina eu substituir no polo passivo um CNPJ por 100 CNPJ, 100 réus, 100 qualificações, 100 situações financeiras diferentes, 100 contas a indicar. Mas seria cobrado, então, o CPF e não cobrado na taxa, no boleto de condomínio. Exato. Porque eu sou o credor, eu sou um terceiro estranho. Eu não tenho como impor isso na conta de condomínio. Eu já fui atrás do CNPJ condomínio quando não consegui nada na conta, não tem bem nenhum. Aí o que é que isso aqui é condomínio, então eu solicito que o condomínio saia da frente e agora eu vou para realmente quem é o condômino. Quem é o condômino? Os CENTES. Olha a importância... De escolher bem o síndico. Sem dúvida. Também, mas eu vou falar a importância para os colegas corretores que estão nos assistindo de, quando for vender o imóvel, ter cuidado se não existe alguma dívida condominial, alguma dívida de funcionário, porque aquele cliente que está chegando agora pode pagar pelo cliente que morava, pelo morador de 10 anos atrás. Você sabia que eu já tive vários reclames comigo, não do viés da compra e venda, mas advindo da compra e venda, justamente isso. Herbert, rapaz, eu entrei no condomínio aqui, eu confesso que perguntei só quanto era a cota de condomínio ordinário, e eu soube, rapaz, que foi aprovado 120 meses de um valor de cota extra por um rombo de INSS que um síndico para trás. Aí, agora é obrigação do novo proprietário ou ele poderia entrar para cobrar o antigo proprietário? Aí vamos lá, é claro que essa discussão com o antigo proprietário, ele pode até ter naquela história de que não foram passadas para mim todas as informações, perdas e danos, indenização, em nível de indenização, uma discussão muito, né? Mas, pelo caráter próprio terreno das cotas de condomínio, caráter próprio terreno é aquele que é vinculado ao imóvel, mesmo caráter do IPTU. Se eu comprar um imóvel com débito de IPTU, eu vou ter que responder por esse IPTU, né? Então, ele vai responder. O novo vai responder. Então, já tive situações em que os adquirentes reclamaram exatamente isso. De que, rapaz, eu não sabia. Semana retrasada, eu fui para uma assembleia justamente para discutir uma cota extra para pagar uma ação que o condomínio perdeu na justiça. Condomínio de cobertura,
não cobertura com o terraço, o telhado do prédio é de responsabilidade do condomínio. Por alguma situação lá, houve danos imensos a esse apartamento. E, resumindo a história, isso chegou aí a monta aí de quase R$1 milhão de indenização para o dono do apartamento. E aí a Assembleia é justamente para discutir como nós vamos pagar isso. A decisão já está praticamente transitada em julgado. Vai só liquidar e começar a execução. E aí, beleza, vai sair quanto para cada condomínio? Sai R$30 mil para cada condomínio e tal e tal. E aí tinha um cara lá que estava sentado dizendo, tá com 2 meses que eu comprei esse apartamento. Aí até uma pessoa que estava com ele disse, você acha que dá para a gente conversar com o antigo proprietário e tal? Bom, aí é questão de como foi o fluxo de informação, se isso foi omitido propositadamente ou não. Entra numa linha aí de análise do caso concreto, né? Envolvendo o fluxo de informação entre eles, mas é desconfortável, não é? Comprei um apartamento e aí na primeira assembleia que eu estou participando, estou sabendo que é uma cota extra de 30 mil de uma dívida de uma ação que vem desde 2012. Eu negociei um apartamento recentemente que tinha uma dívida de condomínio que tá sendo disputado judicialmente entre a antiga proprietária e a construtora, porque a construtora na época contratou a administradora e em vez de pagar, ela jogou para o proprietário antes de entregar o apartamento. Então, eu sou leigo na situação toda, enfim, não sei se ela está certa ou está errada. Acredito até que ela esteja certa nisso daí, porém, na hora que você vende o apartamento, a nova proprietária ela herda o problema, digamos assim. Então, a gente bloqueou a última parcela de pagamento, que é 10 vezes maior do que a dívida que a mulher tem. Se a gente só vai pagar depois que você resolver seu problema. Entendi. E tá lá, vai ter audiência, inclusive, agora, essa semana. Esse é um ponto, e aí vocês falando bem nessa questão de compra e venda, esse é um ponto que quando eu tenho a oportunidade de falar para corretor, eu ressalto muito, né? A aparência física eu sei que é importante, é o que enche os nossos olhos, né? Você ir ver os equipamentos é muito importante, mas você conhecer a realidade documental do imóvel para o comprador é fundamental, tá? Realidade creditícia, entender como é que está a vida daquele condomínio. Eu tenho um condomínio que tem muita cota extra, eu tenho um condomínio que está passando por reformas importantes, e às vezes isso não é colocado em cima da mesa, né? É nem sabido muitas vezes. Às vezes, no máximo que o comprador às vezes quer saber é quanto é a cota de condomínio, somente. Mas se vem com, às vezes a cota de condomínio é 300 e eu tenho umas 2, 3 cotas extras que dá quase o dobro disso. Mas nunca ninguém me disse sobre cota extra, é verdade. Você também só perguntou pela cota ordinária, né? Então, assim, a realidade documental do condomínio é muito importante. E as pessoas, na grande maioria das vezes, não ligam para isso. Nesse caso em específico, a gente solicitou as certidões todas de quitação e tudo, e meio que foi na confiança, porque o processo foi acontecendo e a pessoa teria que entregar e não entregou até que, enfim, se soube disso, né? E está lá acontecendo. Eu queria trazer um assunto aqui, porque já estamos até num tempo um pouco avançado. A gente nem percebe, infelizmente, só temos uma hora. E a gente só tá... Acho que a única pergunta que eu recebi efetiva foi como é que se constitui um condomínio, né? Né? Se você quer mais tempo, você pode patrocinar a gente. Que aqui sai do nosso bolso, então você pode começar a patrocinar a gente consegue ter mais tempo de tela. Legal. E você também, se tiver com algum problema, alguma dúvida, pode contactar o Ebert, que os contatos vão estar todos aqui. Perfeito. Eu quero trazer uma situação de um condomínio, de pessoas que a gente conhece, onde, na verdade, detalhe, é outro assunto, eu acho que a gente vai ter que ter uns 5 episódios desses para a gente conseguir falar pelo menos 10%. Ordens, com certeza. 10% dos assuntos, né? Lá não é um condomínio com um síndico, é uma associação. E o que é que aconteceu? Vou tentar ser até um pouco breve, com o máximo de informações possíveis. Existe a associação, tem o presidente da associação, existe uma administradora também, uma empresa terceirizada contratada para administrar. Esse presidente, existia lá primeiro que o fluxo de caixa do condomínio foi feito de uma forma bem desorganizada mesmo, tanto que foram encontrados diversos furos ali. E uma conta caixa que descobriram depois que era a conta pessoa física dele, onde ele dizia que passava o dinheiro para a conta dele para ficar mais fácil
o pagamento de alguns profissionais que tinha que pagar em dinheiro, então para ele era mais fácil sacar aquilo ali tudo. Resumindo, encontrou-se um rombo no condomínio em si e foi questionado, existe todo um questionamento. As pessoas, os outros moradores, eles são um pouco até iludidos, porque endeusam um pouco esse presidente dessa associação. Então, o pessoal não sabe na verdade, eu acho que eles não sabem nem fazer a conta em si de como é que acontece, nem a parte jurídica da coisa também, o que é o dever de cada um. Mas, em resumo, é isso. Ele estava usando a conta dele, pessoa física, para movimentar dinheiro do condomínio. Surgiu um rombo, surgiu algumas divergências de recibos. E também tinha mais uma coisa. Sim, foi apresentado os questionamentos, foi marcado a assembleia para que ele apresentasse as respostas dos questionamentos, as explicações, e essa assembleia já foi remarcada, se eu não me engano, umas 4 ou 5 vezes. Então, eu acredito que tem muita coisa errada aí, mas basicamente, o que é que eu queria entender essa situação? Até onde vai os poderes do síndico ou do presidente da associação, se ele pode movimentar dinheiro do condomínio na conta dele e se ele pode ficar remarcando até todo mundo esquecer que isso aconteceu um dia. Tá, vamos lá. Primeiro que é absolutamente desaconselhável. Eu não vou dizer que não pode, porque eu não tenho uma regra clara que diga não pode utilizar a sua conta pessoal para situações do condomínio. Eu estou dizendo isso, é claro que num condomínio devidamente constituído, moderno, o condomínio tem conta em banco, o condomínio vai ter cartão, o condomínio vai ter chave para 2 pessoas movimentarem, ou seja. Mas eu também não posso excluir, ou pelo menos dizer que não existe, determinados condomínios que o pagamento hoje ainda é feito na mão do síndico, tá? E que quando às vezes precisa pagar um boleto, em vez de pagar não sei aonde, ele paga na conta dele, deposita o dinheiro na conta dele, o condomínio não tem conta e tal e tal. Mas é claro que eu tenho que lhe dizer, Eduardo, que isso é absolutamente desaconselhável. Primeiro porque síndico ou presidente de associação, e nesse momento, no ponto que eu vou falar, eles se equiparam, ele não pode perder de vista de que ele administra o alheio. Quando eu administro o alheio, eu tenho o dever de prestar contas. E eu não tenho dúvida de que prestar contas com movimentação, ora na conta do condomínio da associação, ora na minha conta, é uma prestação de contas muito mais complicada. É uma prestação de contas que, por si só, se a gente colocar o assunto em qualquer mesa, dizendo, rapaz, aquele cara da empresa, aquele cara do condomínio, aquele cara da associação movimentava parte do dinheiro na conta dele. Com essa expressão, eu não tenho dúvida de que todo mundo já ia olhar com outros olhos. Até eu comprovar que realmente toda a movimentação foi regular, como se diz por aí, a borracha já comeu, né? Então, sim, por isso que é desaconselhável. Se a associação tem uma conta, se o condomínio tem conta, movimenta tudo na conta. Ah, Herbert, eu trazia para minha conta, porque a minha conta eu tenho um Pix, essa conta não tinha. Eu trazia para minha conta porque eu conseguia sacar mais rápido do que a do condomínio, não tinha cartão. É um fluxo de informação que eu vou me obrigar a ter. Pode ser que realmente, por mais que eu tenha usado esse trâmite não aconselhável, eu consiga comprovar que está tudo regular. Sim, tá aqui, pessoal, ó, dia 10 eu transferi 5 mil para minha conta, tá aqui, ó, entrou 5 mil na minha conta, tinha R$400, então só tinha na minha conta 5.400, mas só era 5 mil do condomínio. Tá aqui, eu paguei 2 mil essa despesa aqui, tá aqui a nota fiscal do condomínio, essa outra de 3 mil, tá aqui a nota fiscal do condomínio. Alguém tem dúvida? Não. Mas é desaconselhável. Sempre nota fiscal ou pode ser recibo? Sempre nota fiscal. Porque nessa situação, lembrei, foi uma pessoa que me contou essa história, eu lembrei aqui agora. E aí as coisas vão chegando na cabeça. Principalmente se tratando de associação, que a contabilidade é diferente de condomínio, tá? Pronto. Ele não tem nota fiscal. São vários recibos que ele colocou na prestação de conta. Aí, recibos, eu tenho questões... É interessante isso e a gente precisaria, de fato, de um outro dia para a gente conversar sobre isso. A contabilidade de condomínio ela é simples, porque a contabilidade de condomínio ela é, na verdade, um livro-razão,
uma conta caixa aí, né? Em que você precisa demonstrar que eu abri um mês com 10, apurei 100, foi para 110, gastei 90, sobrou 20. E com o que eu gastei eu preciso comprovar. Essa contabilidade não vai para órgão nenhum, essa contabilidade não vai para canto nenhum, só é aprovado em assembleia. Depois de aprovado em assembleia, eu costumo dizer que vai para dentro de uma caixa e dali a gente esquece, nunca mais nem vê, né? A associação não, a associação precisa ter contabilidade, precisa ter balanço, precisa ter registro diferente. Então, essa contabilidade, na verdade, nenhuma delas poderia flexibilizar a questão de nota fiscal, por vários motivos. Nota fiscal, na medida em que você não exige, você está facilitando a sua negação de impostos. Na medida em que você não exige, você não tem a comprovação da efetiva prestação de serviço, porque o que simboliza não é o contrato, é o contrato junto com a emissão de nota fiscal, junto com o pagamento que eu faço. Aqui eu fecho o meu cadernozinho documental, né? Então, assim, na medida em que eu tenho alguma situação controversa dessa, eu não tenho dúvida, Eduardo. É preciso, sim, um afastamento desse gestor. A Assembleia, se ele não está mantendo a Assembleia ou se ele mesmo está adiando, eu tenho quase certeza que o Estatuto Social, se for uma associação de moradores, vai trazer um mecanismo que os próprios associados podem convocar a Assembleia, não ficar à mercê de uma Assembleia do presidente, até porque quem é que vai convocar uma Assembleia para ele mesmo ser retirado? Tá? Então é claro que tem um mecanismo para os associados convocar essa Assembleia, para poder isso acontecer. Depois que retira o cara da gestão, através de uma assembleia devidamente constituída, aí o ideal nesses pontos é uma auditoria contábil financeira para saber o tamanho do problema. E ele responde por isso? Ele tem que devolver o dinheiro e responde criminalmente também? Sem dúvida, pode responder criminalmente, apropriação indébita, estelionato, dependendo do que for enquadrado. E existe sim a famosa ação de prestação de contas, ação de exigir contas, que é sim a ação em que o síndico aí tem que se explicar, gasto que fez, gasto que não fez. Não se explicando ou mal se explicando, dessa ação sai um valor que ele deve ressarcir o condomínio ou a associação. E o pior é que essa história ela é de uma pessoa conhecida nossa, porém, infelizmente, ao longo desses alguns anos aí de carreira, a gente já ouviu bastante coisa de síndico que usou o dinheiro indevidamente do condomínio. Mas, para não ficar só uma única pergunta, que foi o episódio todo, eu tenho uma pergunta a fazer. Dentro do condomínio, a regra, se não há em convenção, mas há em lei alguma regra de convívio, por exemplo, moral, social, existe algo que mesmo que não esteja na convenção, que pela lei eu preciso cumprir? Sim. Código Civil no 1336, inciso 4, ele diz que é a obrigação do condômino, né, não praticar ato que traga prejuízo ao sossego, à segurança, à salubridade e aos bons costumes. Tá? A gente até elenca de que a gente considera isso os 4 pilares normativos de um condomínio. Né? Então, a lei já diz isso. Então, qualquer ato que seja perturbador do sossego, da segurança, da salubridade ou até mesmo dos bons costumes, apesar de bons costumes ter entrado numa linha de muita subjetividade, né, tem que ser combatido. Tanto o 1336 estabelece isso, quanto um pouco mais atrás no Código, no 1277, no direito de vizinhança, também traz isso. Né? Aquele possuidor, ocupante, tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais ao sossego, segurança e salubridade. Isso está no 1277. Então, assim, independente de estar em convenção, eu não posso fazer uma festa 2 horas da manhã. Independente de estar em convenção, eu não posso sair, enfim, não queria falar de bons costumes, mas não posso sair nu nas áreas comuns. Independente ou não de estar em convenção, eu não posso estar cometido com uma doença ou promover alguma situação que atinja a saúde da coletividade. Então, existe sim amparo legislativo, do ponto de vista de lei, Código Civil, que a administração consegue combater ato que atinja, que a gente comprove que atinja um desses 4 pilares, independente de qualquer obrigação de convenção. A dificuldade disso é enquadrar o ato.
né? Barulho, ninguém tem dúvida de que uma banda 2 horas da manhã está perturbando o sossego, né? Mas, por exemplo, animal às vezes mal cuidado na unidade, com carrapato já saindo por baixo das portas, entrando nas outras unidades, aí já seria uma situação de salubridade. Preciso comprovar. Independente de ter na convenção a obrigatoriedade de manter vacinado, a obrigatoriedade de manter o animal limpo e tal, independente de ter essa regra mais, digamos, específica na convenção, eu consigo comprovar que um ato desse claramente é uma afronta à saúde coletiva. Por exemplo, já passamos por uma situação, nós morávamos num condomínio ali no Papi com muitos apartamentos, e tinham crianças fazendo um barulho. Nós morávamos no 7º andar, né? No 7º andar, com a altura de 8º, e do nosso apartamento dava para ouvir. E assim, quase meia-noite, 11 horas, meia-noite. E um morador do 1º andar, eu tô rindo porque chega a ser cômico, ficou com raiva, identificou que eram as crianças, interfonou para o apartamento dos pais das crianças, nada foi feito, as crianças lá gritando, fazendo barulho, tal. Ele pegou o ovo e jogou nas crianças. Aí a pergunta... Eu não sei se é exatamente no 1º andar, mas os primeiros andares Era no ali. 1º andar, foi no 1º andar. E aí a pergunta, criança brincando, fazendo alto barulho, depois de 10, 11 horas, incomodando. Também se enquadra nessa regra? E jogar ovo nas Não, jogar ovo nas crianças. Isso é, não, pelo amor de Deus, né? Mas Não, vamos lá. a gente ri, mas não defende. É claro que nessa linha de barulho a gente tem uma dificuldade conceitual. Aí. Porque é claro que quando eu vou morar em condomínio, eu tenho uma relativização de tudo, né? Inclusive do direito de propriedade, que é um direito previsto na Constituição, mas até dentro de um condomínio esse direito não é absoluto, ele é relativo. Tanto é que você não pode fazer o que você quiser dentro do seu apartamento. Se você pudesse fazer o que você quiser dentro do seu apartamento, seu direito de propriedade era absoluto. E aí quando eu venho para cá e é relativizado, essa questão de barulho de criança, ela é uma zona nebulosa. Porque toda criança corre, toda criança grita, toda criança brinca, né? E aí, estabelecer até onde é tolerância de criança brincando e a partir de onde é excesso de criança brincando, isso é difícil demais. Quando você fala até tarde da noite, aí eu preciso ter dentro do meu condomínio alguns critérios objetivos como horário. Não pode ficar nesse parquinho brincando aí a partir de 10 horas da noite. Beleza, eu tenho um critério objetivo, independente de ser uma brincadeira silenciosa ou não, a partir de 10 horas da noite o parquinho é fechado. Aí eu tenho um critério objetivo, porque nós do coletivo aprovamos um regimento que esse parquinho fecha às 10, ou a piscina fecha às 11, o campo de futebol apaga as luzes às 10. Agora, não sendo isso, eu tenho muito problema às vezes nas férias das crianças, né? Porque é claro que criança não vai passar o dia todo lá embaixo, criança vai ficar um tempo em casa. Criança de férias em casa, eu pedi que o menino passe o dia todinho deitado numa cama, rezando, não sei o que e tal. Não dá. Não dá. Então, menino corre, menino pula, menino derruba brinquedo, né? Só que aí a dificuldade, a diferença, melhor dizendo, de cultura, de utilização de unidade, gera conflito, não tenho dúvida. Às vezes eu vou ter alguém que passa a noite trabalhando e dorme de dia. Para esse cara que dorme de dia, ele quer tolerância zero de barulho. Mas aí eu dizer que 10 horas da manhã, que é quando todo mundo está no dia ativo, você exigir um nível de tolerância do cara que está dormindo lá embaixo, por causa de uma particularidade dele, um nível de tolerância zero, não dá, não é razoável. Agora, compatibilizar isso é que se eu soubesse a fórmula, eu estava multimilionário. Sem dúvida. Resolver muitos problemas. Sem dúvida, porque esse ponto de criança grita, claro. Qual é o menino que brinca silêncio? Qual é o menino que não brinca correndo, pulando e tal? E é isso que eu estou dizendo. Até onde é onde eu sou obrigado a aceitar nível de tolerância dentro da normalidade, dentro da razoabilidade, e a partir de onde é o excesso? Porque nessa linha de raciocínio, o que tem que ser punido é o excesso. Isso é o que tem que ser punido. E no caso, se
Acredito que nunca nem foi, dificilmente seria, mas se o vizinho judicializasse contra os pais dessa criança por perturbação de sossego, alguma coisa assim, seria o entendimento do juiz? O entendimento do juiz, oitiva, prova, perícia. É um trabalho muito Difícil. grande, o custo muito alto. Rapaz, converse com sua criança e converse com seu vizinho, que é mais fácil. Total. Extremamente delicado. Conceitualmente a gente entende. Tem de ser combatido o excesso. Ok, mas estabelecer a partir de onde é o excesso é que é difícil. Um menino derruba brinquedo, derruba, mas o menino joga o brinquedo no chão a cada 30 segundos. O menino correr de vez em quando dentro de casa é uma coisa, mas o menino só andar correndo dentro de casa... Entender o que é o que. Pronto, é difícil estabelecer complicado. isso. Meu amigo, foi muito bom a Coisa conversa. boa. A gente vai Já ter que marcar outras vai ter vezes que aí. Quando desligar a câmera, a gente abre a agenda aí para fazer a parte 2, porque a É gente só muito respondeu uma ou extenso. duas. É muito. É muito tempo. Nós só fizemos 2 perguntas, né? Então, E aqui tem condomínio é um negócio que rico. e não acaba. É um assunto que nunca Eu acaba. aprendo todo dia. Apesar de ter 19 anos aí, 18 anos de condomínio, eu aprendo todo dia. Olha aí, minha idade. Todo dia, Oh, meu todo dia eu Deus. sou consultado por uma coisa nova em condomínio. Todo dia, todo dia. Sem ser discurso aqui, mas praticamente todo dia tem uma coisa nova em condomínio. O ser humano é muito criativo. O ser humano é muito Deixa eu criativo. aproveitar para fazer uma última pergunta que eu acabei de lembrar aqui. Se tá dando infiltração no apartamento e a culpa é do condomínio, porque é no... Como é que é o negócio? Tubulação coletora. Isso. E o condomínio não resolve, fica empurrando com a barriga. Pode-se mandar fazer o reparo e cobrar do condomínio? Pode. A questão de mandar fazer o reparo, o que é ruim é o seguinte: se a discussão for que o condomínio não é responsável por isso, como é que a gente terminaria? Isso é meio de prova, processo, né? Como é que eu terminaria comprovando que de fato é de responsabilidade do condomínio? Numa perícia. Se eu for lá e fizer o serviço, eu destruí a prova. Tem que filmar primeiro, tem que comprar Tem um jornal. Tem que arrumar alguma forma de comprovar isso. Por isso que existe, inclusive, também um instrumento processual que é de produção antecipada de provas, né? Eu entro logo com ação objetivando realmente ser produzido logo uma prova pericial, porque não dá para ficar discutindo 10 anos o processo com vazamento acontecendo. Faz o seguinte, faz logo uma perícia aqui que eu vou mandar consertar e a gente continua discutindo a ação. Produção antecipada de provas, um instrumento processual que existe. Pode ser um caminho. Herbert, muito obrigado Eu que pela agradeço. presença. Um prazer. Esperamos que volte para a gente continuar o assunto, que É só chamar. de uns 30 tópicos aqui só foram 2. É verdade. Isso. Muito obrigado. Eu que agradeço e quantas vezes vocês me chamaram, eu estaria aqui para a gente conversar sobre isso. Obrigado. Oh, coisa boa. E para vocês que estão nos assistindo, assista também os outros episódios. Tá super bacana. E volte sempre, que a casa é sua.